Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos à última lição, lição de número 13, da revista Lições Bíblicas Adultos, da CPAD. Esse trimestre foi um trimestre bastante interessante para nós, com bastante assuntos desafiadores, e aqui estamos para comentar a última lição, lição de número 13, conforme já falamos. O título desta lição é O Sacerdócio Celestial. No texto áureo temos: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus, no capítulo 7, versículo 26. Já a verdade prática nos ensina: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo Ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Para a leitura bíblica em classe, temos Hebreus, no capítulo 9, versículos do 11 ao 15, e depois livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículos 1 ao 4. Acompanhem a leitura. Hebreus 9:11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Já Apocalipse 21, 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como objetivo da lição, temos conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Como objetivos específicos temos: primeiro, expor o sacerdócio celestial, expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Para o tópico 2, explicitar o sacerdócio universal da igreja. E para o terceiro tópico, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Antes, irmãos, de começarmos efetivamente ao comentário da lição, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esses 13 vídeos, essas 13 lições. Para nós foi um desafio bastante interessante, pois as lições desse trimestre foram bastante difíceis, para serem estudadas, visto que o tema é um tema bastante abstrato. Você não encontra respostas, você não encontra soluções de forma muito fácil.
mas foi para nós um desafio bastante interessante, pois crescemos bastante utilizando essa técnica que ora aqui utilizamos neste vídeo, que é a análise crítica do texto. Talvez as minhas palavras tenham causado algum desconforto para algumas pessoas e até parecendo, como eu já mencionei em vídeos anteriores, que eu estava combatendo o comentarista. Mas, meus irmãos, eu estava simplesmente fazendo a análise crítica e tentando entender o que o comentarista havia colocado para nós e trazer mais alguma coisa, mais profundidade nos temas, nos assuntos, trazer alguns subsídios adicionais para os nossos irmãos professores, pois entendemos que essa lição realmente, esse trimestre, trouxe lições realmente bastante difíceis para aqueles que ainda estão começando na obra de ministrar, de ensinar em uma classe de escola dominical. Então, procuramos, assim como faremos nessa aula, trazer alguns outros subsídios, analisar criticamente o texto, comparando com o que as Escrituras falam, com o que as Escrituras dizem, fazendo o papel dos bereanos, que, como lá em Atos dos Apóstolos, eles ouviram Paulo pregando, falando e ensinando e comparavam com o que estava na Bíblia Sagrada. Esta, meus irmãos, é a nossa, entre aspas, obrigação como cristãos. Não devemos comer tudo, abraçar tudo, engolir tudo, na linguagem figurada, mas devemos analisar os ensinos e compará-los com aquilo que a Bíblia fala. Então, essa era a nossa sistemática, esse era o nosso objetivo, trazer subsídios para os meus irmãos, para os professores e também fazer uma análise crítica do texto, aquilo que entendemos do texto lido. Outro sim, meus irmãos, eu gostaria de dizer que para o próximo trimestre, onde falaremos, como já falei, se não me engano, em 2 aulas atrás, 2 lições passadas, no próximo trimestre trataremos sobre mordomia. Eu até prometi para vocês trazer alguma coisa sobre o livro de apoio, só que por absoluta falta de tempo eu não consegui adiantar a preparação do vídeo. Mas eu lhes prometo que para o primeiro vídeo da semana que vem, eu estarei fazendo uma análise, pelo menos da primeira lição, do que estará contido no livro de apoio para ajudar ali no comentário da primeira lição. Estaremos então, para o próximo vídeo, fazendo uma análise do primeiro capítulo do livro que está relacionado à lição de número 1. Outro ponto, irmãos, que eu gostaria de colocar para vocês é que lá no nosso site, Estudantes da Bíblia, nós encontramos uma revista ali, na realidade a capa e o sumário da revista do 4º trimestre de 2003, ou seja, há 16 anos atrás praticamente. E é uma revista antiga que vai tratar do mesmo ponto, do mesmo tema, mordomia cristã. E eu estarei publicando estas lições, essas 13 lições, no próximo domingo, junto com o vídeo da primeira aula do próximo trimestre. Então, será mais uma ajuda para os irmãos, será mais um canal de subsídios, uma revista inteira que tem praticamente os mesmos temas, tratando também de mordomia cristã. Pelo que eu pude ver no comentário de algumas pessoas, até os temas de algumas lições desse próximo trimestre terão correspondência direta ali naquela revista. Eu, como disse a vocês, por absoluta falta de tempo, eu não tive condições de fazer um estudo prévio, apenas dei uma lida na primeira lição, uma lição que à primeira vista não é uma lição tão fácil, mas eu não consegui fazer um estudo aprofundado dela e fazer uma comparação com a revista de 2003. Mas para o próximo domingo, junto com a primeira aula do próximo trimestre, estaremos publicando todas as 13 lições daquela revista. Ok? Vamos então para a nossa lição de hoje. Introdução. O apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombras das coisas futuras. Colossenses 2,17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. De tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. E nesta lição, veremos que Jesus é o sumo sacerdote deste tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. Aqui, meus irmãos, nessa introdução um pouco truncada, o comentarista quis nos dizer que tudo que foi estudado, tanto durante toda a lição, durante todo o trimestre, são apenas sombras que apontam para um tabernáculo celestial
de Cristo Jesus. Vocês perceberão que o comentarista cita durante toda a lição e nos leva a entender, não claramente, não abertamente, mas ele tenta nos levar a entender que existe um tabernáculo celestial, um tabernáculo diferente, um tabernáculo lá no céu, onde nos encontraremos, onde serviremos ao Senhor ali. Depois, no mais para o final da lição, nós estaremos comentando sobre este detalhe, desse tabernáculo que o comentarista quer fazer com que nós entendamos que exista. Mas, apenas resumindo essa introdução, ele está dizendo que tudo está apontando para um tabernáculo celestial. Então vamos tentar aí durante os 3 tópicos que se seguem, trazer mais informações sobre este ponto de vista do nosso comentarista. Como ponto central para a lição temos Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. E realmente, como já vimos nas lições anteriores, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Aquele que apresentou o sacrifício perfeito, uma única vez. E por conta deste sacrifício, hoje nós podemos estar aqui, livres, servindo ao Senhor e glorificando a Deus através das nossas vidas. Jesus Cristo é verdadeiramente o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. Tópico 1. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Aqui, mais uma vez, o comentarista está apontando para um sacerdócio celestial. Que isso fique bem claro na mente dos irmãos. Subtópico 1. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que, na igreja, não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Aqui o comentarista quer fazer uma rápida comparação entre o que acontece hoje na Igreja Católica Romana, onde eles têm ali um sumo sacerdote na pessoa do Papa, e ele discorda completamente dessa condição, visto que na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o único sacerdote, ou o único sumo sacerdote, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos afirmar isso, meus irmãos, lendo o texto de Hebreus no capítulo 4, versículos 14 e 15, que nos diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único, meus irmãos, e esse texto de Hebreus 4, 14 e 15, além de afirmar que ele é o único sumo sacerdote, ele também diz que esse sacerdote, ele não é como os humanos, que não possa se compadecer de nós, mas na vida de Cristo enquanto homem, enquanto encarnado nesta terra, ele em tudo foi tentado. E ele sendo tentado, ele sabe, ele sentiu na pele, ele sabe o que nós hoje sofremos através das tentações. E por isso, meus amados irmãos, ele pode interceder por nós de uma forma eficaz. Não apenas de ouvir falar, mas de sentir tudo aquilo que nós sentimos hoje como seres humanos. Cristo, como diz esta palavra, em tudo foi tentado, mas ele foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E pode hoje interceder por nós como o grande sumo sacerdote. Continuando então, na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Aqui poderíamos discorrer
sobre a questão, mais uma vez, dos católicos romanos, onde querem colocar várias pessoas como mediadores, intercessores diante de Deus e elegem tantas pessoas. Mas a Bíblia nos diz que Cristo, Jesus Cristo, é o único mediador entre nós, homens, e o Deus Todo-Poderoso. Podemos encontrar isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Acompanhe a leitura. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo por em preço de redenção por nós, para servir de testemunho a seu tempo. Então percebam, meus irmãos, nesse primeiro subtópico, no tópico 1, Jesus Cristo é o único sumo sacerdote e também é o único mediador entre Deus e nós, as suas criaturas, que hoje somos filhos de Deus. Então Jesus Cristo é o único sumo sacerdote e também é o único mediador. Continuando no subtópico 2, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Aqui precisa ficar claro para os irmãos que Cristo é o grande sumo sacerdote e o único mediador, só que nós, como cristãos, como falamos em lições anteriores, temos uma responsabilidade sacerdotal também. Então, o comentarista vai tratar nesse subtópico 2 dessa questão do nosso sacerdócio, o sacerdócio dos cristãos. Vamos à leitura. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real, como está em 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e no Apocalipse 5:10. Aqui precisamos voltar um pouquinho, como fizemos em aulas anteriores, para olhar com mais detalhe essa questão do sacerdócio do povo. Quando Deus escolheu Israel para ser seu povo, ali os descendentes de Abrão, na época Abrão, Deus tinha em mente que o seu povo, aquele povo, os descendentes de Abrão, exercessem um papel sacerdotal entre as outras nações. Ou seja, Deus tinha a expectativa de que os israelitas, a descendência de Abrão, apresentasse o Deus Todo-Poderoso às outras nações. Ou seja, eles serviriam de canal de ligação entre Deus Todo-Poderoso e as outras nações. Vejamos o que diz em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam, irmãos, Êxodo 19, 6, Deus estava dizendo que eles seriam um reino sacerdotal e um povo santo. Ou seja, havia ali no meio deles os sacerdotes que faziam o serviço santo, no tabernáculo, o serviço sagrado de apresentação de sacrifício, queima de incenso e todo aquele ritual que nós estudamos durante todo esse trimestre. Mas, junto a isso, existia a função sacerdotal do povo, que era justamente apresentar o Deus Todo-Poderoso, ao qual eles serviam, para as nações ao derredor deles. Essa era a expectativa de Deus. Champlin diz que todo israelita era um sacerdote para as outras nações, como instrumento para instrução espiritual. O que significa essa questão de instrumento para instrução espiritual? E sim, é justamente o que eu havia comentado anteriormente. Os israelitas deveriam ensinar, instruir aquelas nações sobre o Deus Todo-Poderoso, informá-los, instruí-los, testemunhar as grandes maravilhas que o Deus Todo-Poderoso realizava no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Havia essa expectativa da parte de Deus em relação aos israelitas. Porém, meus irmãos, infelizmente,
eles falharam na sua missão de influenciar as nações. Muito pelo contrário, infelizmente, eles foram influenciados. E ao invés de apresentar o Deus Todo-Poderoso às outras nações, eles fizeram o inverso, deixaram o Deus Todo-Poderoso de lado e tomaram para si os deuses das outras nações. Ou seja, eles falharam completamente na missão que lhes havia sido confiada pelo Senhor nosso Deus, como sendo nação sacerdotal. Porém, conosco, que vivemos na nova aliança, temos a mesma responsabilidade que estava sobre os israelitas. Deus espera que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele espera que nós anunciemos, meus irmãos, estas virtudes como um povo sacerdotal, como um povo que intercede, como um povo que ensina, como um povo que influencia positivamente as nações que estão à nossa volta. Essa é a expectativa de Deus e este é um importante trabalho que temos que fazer para o Senhor. Exercer a nossa função de sacerdote, ensinar, testemunhar, falar, como diz a Bíblia Sagrada, daquilo que temos visto e ouvido diante do Senhor nosso Deus. Não podemos falhar, meus irmãos. Deus conta conosco. Continuando então, por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer sacrifícios espirituais, como diz em 1 Timóteo 2:5 ou 1 Pedro 2:5. Estes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus envolvem, em primeiro lugar, a nossa entrega completa a Deus. Percebam que, como sacerdotes, nós temos também, além da nossa incumbência de anunciar a Deus às outras nações, nós também temos o nosso relacionamento com Ele. E quando o comentarista diz aqui sobre sacrifícios agradáveis, para que ofereçamos sacrifícios agradáveis a Deus, em primeiro lugar precisamos nos oferecer completamente ao Senhor sem reservas. Como diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, entendamos que para que ofereçamos um sacrifício agradável a Deus, precisamos, em primeiro lugar, nos oferecer, nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Como diz o próprio Paulo em 1 aos Tessalonicenses, diz que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Isso, meus irmãos, é um sacrifício em cheiro suave às narinas de Deus. Então, que entendamos essa questão da necessidade da entrega, da necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a nossa entrega é completa ao Senhor, as nossas ações se transformam em frutos de louvor, que, como eu já disse, sobem às narinas de Deus como oferta de cheiro suave. Glórias ao nome do Senhor. Continuando no texto, acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1 Pedro 1 e 2, 1 Pedro 2 e 9, cita então essa questão do nosso sacerdócio real, que significa tão somente o que já comentamos anteriormente. A nossa responsabilidade de apresentar Deus para as nações, ensinar sobre Deus às nações. E também no nosso relacionamento vertical, relacionamento com Deus. Louvar, servir e principalmente nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando então, em Apocalipse, o apóstolo João retoma este mesmo princípio. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, poder e glória para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. O resgate desta maravilhosa doutrina remonta à reforma protestante e ao movimento pentecostal. Então aqui, meus irmãos, em Apocalipse 1, 5 e 6, nós temos novamente a afirmação de que somos reino sacerdotal, que somos reis e sacerdote na presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui há um ponto interessante, pois em Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdote. Sacerdote, nós acabamos de explicar aos irmãos que é a nossa responsabilidade de anunciar a Cristo a todas as nações. Mas o que falar a respeito de sermos reis? Será que Deus nos chamou para que reinemos junto às nações, para sermos políticos, para sermos pessoas engajadas na política, engajadas no poder material, poder humano? Ou será que é um tipo de poder espiritual? Entendemos, meus irmãos, que essa questão de rei, de sermos chamados em Apocalipse de reis e sacerdote, está ligada diretamente à nossa relação de poder com Cristo Jesus. Cristo Jesus diz que hoje, a Bíblia fala que hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E Cristo é Ele que tem o poder, é Ele que tem o domínio. Ele mesmo diz, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E hoje Ele tem as chaves da morte e do inferno. E nós, como igreja, nós podemos reinar com Ele. Mas como é o nosso reinado? O nosso reinado é um reinado espiritual. O nosso reinado é um reinado baseado nas armas espirituais que Cristo nos concede. Armas essas que nos possibilitam saquear o inferno para poder povoar as regiões celestiais de salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse reino, esse título de rei que o Senhor Jesus nos dá, é no reino espiritual. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E esse reino espiritual que ele entregou, ou seja, que ele compartilha conosco como os seus filhos, como os seus servos e seus representantes nesta terra. Hoje temos o poder do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, ou pelo menos deveríamos ter. Hoje temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ou pelo menos deveríamos ter. O certo é que hoje a igreja, meus irmãos, está muito pouco engajada nessa questão do reino, do reinado espiritual, do estabelecimento da igreja de Cristo na terra com poder e virtude. Hoje estamos mais preocupados em construir templos, hoje estamos mais preocupados com posições sociais, com isso e com aquilo, e muitas vezes nos esquecemos das almas. Infelizmente, nós não estamos exercendo o poder espiritual que Cristo tem concedido à sua igreja. Estamos mais preocupados com coisas terrestres, com coisas materiais, com adquirir bênçãos, coisas materiais, e muitas vezes nos esquecemos que o mais importante é o que é espiritual.
E hoje, irmãos, infelizmente, nós não estamos exercendo o nosso reinado espiritual, não estamos exercendo a nossa posição aqui de príncipes do Senhor aqui nesta terra, reis que têm usando as armas espirituais que Cristo nos dá para fazer o reino de Deus se expandir nesta terra. Infelizmente, temos visto as profecias do Senhor Jesus Cristo se cumprindo quando ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é a nossa triste realidade. Oxalá, meus irmãos, que possamos despertar e usar dos poderes que o Senhor Jesus Cristo deixou à disposição da igreja. Poderes para reinarmos, poderes para destruir as fortalezas do nosso inimigo e estabelecermos o reino de Deus nesta terra, mas não de uma forma tímida, não de uma forma pequena, mas de uma forma abrangente, da forma que o Senhor nosso Deus desenhou para que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então entendamos, irmãos, que essa posição de rei é para exercer o domínio espiritual na região onde nós estivermos, pois nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então somos reis e sacerdotes. Hoje, male, infelizmente, estamos talvez executando um pouquinho a função de sacerdote, a função de rei, que é dominar, que é lutar contra as portas do inferno, pois elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso nós estamos deixando de lado. Mas Deus há de nos despertar, Deus há de mandar um avivamento no meio da sua igreja, para que nós despertemos, pois já é tempo de nós despertarmos. Continuando então sob tópico 3, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Este texto revela que nosso Senhor, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai, nos céus, e que, de maneira singular e verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. Então aqui, meus irmãos, o comentarista diz que Cristo está, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, está à destra de Deus e, de maneira singular e verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. E aqui me veio uma pergunta. Que tipo de ministração é essa que Cristo faz lá no que o comentarista chama de tabernáculo celestial? Fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada e encontrei em Hebreus, na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, encontrei a seguinte frase: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vejam, meus irmãos, que interessante. Se pudéssemos falar o que Cristo realmente está fazendo lá no céu, a respeito de nós, este versículo de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos dá uma visão praticamente completa. Ele está lá à destra de Deus, como sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Ele está ali, como diz aqui, primeiro, salvando perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E a segunda função, vivendo sempre para interceder por eles. Vejam, irmãos, a ministração que Cristo faz no céu por nós. Primeiro, ele salva perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Ouvem o Evangelho, ouvem o nome de Cristo, se conscientizam dos seus pecados, se arrependem dos seus pecados aceitando a Cristo. Quando isso acontece, Cristo salva perfeitamente, porque através de Cristo Jesus, eles são religados ao Deus Todo-Poderoso. E depois disso, ainda não terminou a obra de Cristo, porque ele ainda vive para interceder por cada um de nós que estamos
trilhando a jornada da salvação. Vejam, meus irmãos, que trabalho tremendo. A Bíblia diz que eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Além de Deus nos sustentar, além de Deus cuidar de nós, além de Deus saber até o número de fios de cabelo que tem na nossa cabeça, como já mencionamos em lições anteriores. Ainda temos o Cristo Salvador, o nosso Senhor, o nosso Libertador, que além de nos salvar, Ele está ali intercedendo por nós, como se Ele dissesse: Deus, tem misericórdia do Luiz, Deus tem misericórdia do Luiz, ajuda o Luiz, Senhor, não deixe ele cair. É como se ele intercedesse dioturnamente por mim e por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta é a ministração do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, o único, o grande sumo sacerdote que está nos céus e intercede por nós à direita de Deus. Vejam que maravilha, vejam que privilégio nós temos como servos desse Deus maravilhoso. Continuando então, isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso, ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Hebreus 8 e 6. Podemos perguntar: e que conserto foi esse? A própria epístola aos Hebreus nos dá a resposta. E onde está? Hebreus, no mesmo capítulo 8, só que agora nos versículos 10 a 12. Acompanhe a leitura. Hebreus, capítulo 8, versículos 10 a 12. Porque este é o conserto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Vejam, meus irmãos, o novo conserto que nós temos. Deus lança os nossos pecados para trás de si, perdoa os nossos pecados, e aqui, como ele diz, e ele não se lembra mais dos pecados perdoados. Não é muitas vezes como nós que perdoamos alguém, dizemos que perdoamos, mas estamos sempre lembrando: o fulano fez isso comigo, a cicrana fez isso comigo, não sei o que, pá. Não, irmãos, Deus, quando perdoa, ele perdoa. Ele não se lembra mais. Perdoado é perdoado. Mas isso não nos impede de colher os frutos dessa semente plantada. Então percebam, o perdão de Deus é automático. O fruto é uma consequência das nossas atitudes. Então que nós entendamos essa diferença básica. Perdão de Deus é automático. Frutos vai depender do que você plantou, do que eu plantei, do que nós plantamos. Então, saibamos diferenciar muito bem essa questão do perdão em relação aos frutos. Mas aqui, conforme falamos, o conserto que Deus fez conosco é muitíssimo melhor do que aquele que ele tinha com os israelitas. E por isso devemos glorificar ao Senhor fortemente, pois ele é tremendo nas nossas vidas. Continuando então o tópico 2, o sacerdócio universal da igreja. Primeiro, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Ao longo da Escritura encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. Por exemplo, Isaías 28:16, Salmo 118:22, Isaías 8:14. Então, meus irmãos, que fique claro que neste segundo tópico, o sacerdócio universal da igreja, o comentarista estará falando do fundamento, da pedra de esquina que é Cristo Jesus. Então, nesse primeiro tópico, ele está falando sobre, citando sobre a pedra. E que pedra é essa? Nós, estudando e procurando, encontramos a definição do que é chamado pedra angular ou pedra de esquina, que era uma pedra principal, fundamental, utilizada nas construções principalmente mais antigas,
e era a primeira pedra assentada no terreno. E essa pedra era a que dava o alinhamento e o 90 graus das paredes. E era baseado nessa pedra que toda a construção era levantada. Aquela pedra dava, além da orientação, a posição, ela também dava orientação e ela também servia de alicerce para todo o edifício. E quando o comentarista fala de pedra, e a Bíblia fala da pedra de esquina rejeitada pelos construtores, que eram os religiosos da época do Senhor Jesus Cristo, ele está falando justamente desta pedra, pedra de esquina, pedra angular, no qual era baseada todas as construções antigas. Todas as construções antigas tinham uma pedra angular, tinha uma pedra de esquina, que justamente dava o alinhamento e o direcionamento para a construção daquela edificação. Então, consideramos, a Bíblia fala que Cristo é a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina, na qual nós, como seus servos, nos baseamos agora na dispensação da graça. Continuando então, no Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citarem Isaías 28:16. Ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. E aqui, mais uma vez, eu digo, ele é a pedra angular aonde nós, cristãos da nova aliança, estamos apoiados, estamos baseados. Isaías 28:16, na Nova Versão Internacional, diz assim: Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então percebam, Isaías 28:16, na Nova Versão Internacional, diz que aquela pedra angular para alicerce seguro. Então, meus irmãos, tudo o que fazemos hoje está baseado, biblicamente falando, na nossa pedra angular, na nossa pedra de esquina, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a base, ele é o fundamento, ele é o principal. Paulo diz em uma das suas cartas, se não me engano, na primeira carta aos Coríntios, que ele, como sábio arquiteto, colocou o fundamento, a pedra angular, Jesus Cristo, e outro vem e edifica sobre ela, porque não pode haver outro fundamento, não pode haver outro alicerce a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós estamos baseados, apoiados, fundados, firmados nesta pedra angular, nesta pedra preciosa, pedra de esquina, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Continuando, Efésios 2:20 está ratificando que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20 diz, vamos começar do 19 ao 22, Efésios 2:19 ao 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja que interessante, meus irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja lá, Cristo como pedra angular, Cristo como pedra principal. Nele, Jesus Cristo, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Então perceba, Jesus Cristo é a pedra de esquina, Jesus Cristo é a pedra angular, é o alicerce seguro, e nós somos edificados sobre Cristo. Quando nós olhamos para aquela questão de que nós somos a lavoura de Deus, ou o edifício de Deus, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios, vós sois, ele diz assim, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Quando citamos edifício de Deus, significa o quê? Lembram da metáfora do corpo, que a igreja forma um corpo e o corpo é formado por muitos membros de diferentes funções, diferentes objetivos? Quando olhamos, fazemos a mesma metáfora de nós como igreja, representando um edifício,
Ao invés de sermos membros do corpo, no edifício, nós somos pedras. Nós somos considerados pedras. E aqui o comentarista vai dizer um pouco mais para frente, e não pedras comuns, mas sim pedras vivas. Louvado seja o nome do Senhor. São duas metáforas que são bastante interessantes para nós entendermos esta questão. Cristo como fundamento, Cristo como base. E levanta-se um grande edifício, levanta-se um grande templo, um tabernáculo para a glorificação do nome do Senhor. E nós somos as pedras vivas que compõem esse edifício. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Isso então, meus irmãos, nós já lemos, já comentamos anteriormente, mas vamos ainda ler mais um versículo. Essa lição está sendo bastante acompanhada por versículos. Sugiro que você, meu amado irmão, minha amada irmã, faça as anotações e medite nesses versículos que estamos citando. O versículo que queremos dizer agora é Mateus 28, versículos do 18 ao 20, em relação ao nosso sacerdócio universal. Esse versículo está relacionado ao nosso sacerdócio universal, como eu já disse aos irmãos anteriormente, está relacionado à nossa pregação do Evangelho, à nossa divulgação daquilo que temos visto e ouvido para aqueles que não conhecem a Cristo. São versículos bastante conhecidos, Mateus 28, do 18 ao 20, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Então percebam, meus irmãos, que esse texto é muito usado em cultos de missão, em quando queremos falar de evangelismo. E esse texto fala claramente a nossa função como sacerdotes de Cristo nessa terra. Quando cita da nossa necessidade, do sacerdócio da igreja, da responsabilidade da igreja em anunciar a Cristo, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é função de sacerdote. Isso é função daqueles que servem ao Senhor, anunciar, instruir, divulgar as bênçãos e as benesses que Deus tem nos dado como os seus servos, para influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam, para que eles abram os olhos, passem a conhecer, passem a reconhecer o Senhor nosso Deus e possam ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, subtópico 2, distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. Já demos um adiantado um pouquinho antes agora desta fala, falando sobre as pedras vivas. Vamos continuar. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são pedras vivas constituídas no grande edifício. Lembra que eu falei? Pedras constituídas no grande edifício. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, Jesus, o Cordeiro de Deus. Mais uma questão sobre essa relação, esse nome de pedras vivas. Champlin nos diz que, por fazermos parte do edifício de Deus, recebemos a vida diretamente dele. Porém, nós não temos vida própria, meus irmãos. Somos chamados de pedras vivas, componentes do edifício de Deus, mas nós mesmos não temos vida em nós mesmos. O próprio Cristo disse: se nós não nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue, nós não teremos vida em nós mesmos. Vocês se lembram da metáfora que Cristo colocou ali no Evangelho segundo São João, capítulo 15, das varas? Jesus disse que toda a vara que não estiver nele, ela se seca, ela morre, ela não dá fruto. Isso significa, meus irmãos, que a nossa vida, nós como pedras vivas, recebemos essa vida enquanto estivermos com Cristo. Se nós nos desligarmos de Cristo, se nós
nos afastarmos dele, não teremos mais vida. Essa vida não é nossa, essa vida é ele quem nos dá. Nós a recebemos enquanto estamos ligados à videira verdadeira. Nós recebemos esta vida enquanto nós estivermos ligados ao Espírito Santo, estivermos fazendo parte do edifício espiritual de Deus, aleluia, nesta terra. Enquanto estivermos fazendo parte, enquanto estivermos em obediência, recebemos vida dele, recebemos a vida que ele transmite para nós, ou seja, nós não temos vida própria, nós não somos autossuficientes, somos sim pedra viva, porém recebemos esta vida diretamente do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que fique claro, meus irmãos, fundamento, pedra angular, pedra preciosa, e nós, edifício de Deus, cada um de nós sendo uma pedra viva, uma pedra que recebe vida do Senhor e transfere vida para as outras pessoas. Aquela fonte que o Senhor Jesus falou para a mulher de Samaria: se alguém tomar da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte que salte para a vida eterna. Esta fonte é vida, vinda de Deus, vida que transforma, vida que toca, vida que, aleluia, faz milagre na vida das pessoas, aleluia. E essa é a vida que Deus tem para nós, os seus servos. Você e eu somos pedras vivas. Continuando então, esta metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes, ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual. E cada pedra viva constitui este edifício. Por isso, você é chamado para ser um sacerdote nestes dias difíceis. Como disse, irmãos, nossa responsabilidade é pregar, testemunhar, é ensinar as nações. Vocês lembram? Mateus 28 tem uma versão que diz: ide ensinai. Marcos 16 diz: ide pregai. Duas situações: ensinar e pregar. Duas atribuições de sacerdotes: ensinar e pregar. Somos hoje sacerdotes do Senhor, pedras vivas deste edifício espiritual que Cristo levantou nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha deste ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, eu preciso discordar um pouquinho do comentarista, porque ele dá a entender que Cristo escolhe alguns e não escolhe outros, porque ele diz, portanto, os requisitos para a escolha deste ofício não estão baseados na etnia ou qualquer outra distinção humana. A realidade é que todos nós fomos escolhidos. Não há distinção nenhuma e não há separação nenhuma. Alguém pode pensar, mas os pastores, os obreiros, eles que são chamados para serem sacerdotes. Não, está enganado. Todos nós somos pedras vivas, todos nós somos sacerdotes. Tem uns que são colocados, são chamados com os dons ministeriais, Efésios 4, do 11 em diante, E Deus pôs uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, cinco dons ministeriais. Esse é para promover o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Mas a função de sacerdote, de falar do amor de Cristo, de testemunhar aquilo que Cristo tem feito por nós, todos nós fomos chamados sem distinção. A Bíblia fala que Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou com santa vocação. E que vocação você tem, meu irmão? Que vocação eu tenho? Justamente de testemunhar o que Cristo tem feito em nossas vidas. Façamos isso. Não há separação. Todos nós fomos chamados para sermos pedras vivas. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Aqui, meus irmãos, mais uma frase um pouquinho fora do contexto. Não é o fato de sermos sacerdotes. Nós nos tornamos sacerdotes depois. Mas nós temos acesso ao trono da graça porque Cristo abriu este caminho.
Nós cansamos de falar de Hebreus 10 e 20, né, que Deus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, através do seu sangue e pela sua carne, isto é, pelo véu. Então, nós não temos acesso ao trono da graça porque somos sacerdotes. E sim, somos sacerdotes porque temos acesso ao trono da graça. Ou seja, o acesso ao trono da graça veio primeiro, a redenção veio primeiro, o caminho aberto por Cristo veio primeiro. E aí sim, nós nos tornamos sacerdotes, porque chegamos lá primeiro pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Tópico 3, o maior e mais perfeito tabernáculo. Primeiro subtópico, o santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares. O pátio, chamado átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa dos pães da proposição e do altar de incenso. Toda esta imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. E aqui o comentarista cita João 6,35, João 17, do 1 ao 26, Hebreus 7, 25. Aqui, meus irmãos, eu não vou me adentrar muito, porque nós trabalhamos durante todo o trimestre com estes simbolismos, com essas representações do sacerdócio de Cristo. Poderíamos dizer, por exemplo, o pátio encontrava-se o quê? O altar do holocausto e a pia de bronze, que significa o quê? Significa o oferecimento de holocausto e a purificação daquele que faz a oferta. No lugar santo tinhas lá, como o comentarista falou, a mesa dos pães da proposição, que significa o quê? Que significa provisão da parte de Deus. Tinha também o castiçal, ou candelabro, que significa o que? A luz de Deus para os homens, a luz, a presença da salvação, da luz de Deus para os homens. O altar de incenso, que representa o quê? Que representa a necessidade que nós temos como criaturas de louvar ao Senhor, de orar, de agradecer, de glorificar ao nome do Senhor, pois somos devedores, e aponta também para a santidade. E dentro do lugar santíssimo tínhamos ali a arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Tudo isso apontando para quê? Para o ministério perfeito, para o sacrifício perfeito, para o sumo sacerdote perfeito que é Cristo Jesus. Então, eu não vejo necessidade de nós nos alongarmos muito na explicação aqui, pois o comentarista fez aí um comentário bastante enxuto, e isso daqui, só esse subtópico, daria aqui uns 20, 30 minutos de conversa se formos trazendo, se formos fazendo a recapitulação do que vimos anteriormente. Então, isso fica a cargo dos nossos irmãos professores, fiquem à vontade. Subtópico 2, o santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, Hebreus 9:11. Esse é o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre, como dizem em Apocalipse 21:3. Aqui temos um ponto a ser considerado. Champlin nos diz que não podemos considerar de forma literal a existência de um tabernáculo no céu. Vocês se lembram que quando começamos a lição, mencionamos que o comentarista apontou assim bem sutilmente para uma possível existência de um tabernáculo no céu. Porém, Champlin diz que nós não podemos considerar de forma literal a existência de um tabernáculo lá. Ele também menciona que durante a revelação dos graus de acesso a Deus, o Todo-Poderoso usou o simbolismo do tabernáculo. Como eram os graus de acesso? As pessoas que estavam em pecado ou impuras ficavam do lado de fora do pátio. Depois, para ter acesso a Deus, precisava o quê? Precisava apresentar o seu sacrifício que era apresentado por um terceiro, que era o sacerdote. Só que esse sacerdote precisava se purificar na pia de bronze, se lavar para apresentar o sacrifício e depois levar o sangue no dia da expiação lá para dentro para apresentar e representar o povo. Então, Champlin diz que tudo isso foi figuras, dos meios, dos degraus para acesso a Deus. E que não há, na realidade, um tabernáculo
celestial, não há um tabernáculo, a exemplo do que foi construído por Moisés, não há no céu. Segundo Champlin, não há. E uma outra coisa interessante que poderíamos trazer para os irmãos é o que está escrito ali no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 4, onde nós encontramos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um versículo bastante conhecido, porém, alguns comentaristas dizem que este versículo ficaria melhor traduzido se fosse: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esta palavra tabernaculou é uma palavra difícil, diferente, né? Mas é exatamente o que representa aquela palavra do grego em João 1:4. O que significa o tabernaculou? Habitava entre o povo como se fosse, entre aspas, um tabernáculo. Ou seja, aqui nós vemos que talvez em Apocalipse não seja literal, talvez não seja um tabernáculo literal, mas sim o fato de Deus habitar no meio do seu povo, tabernacular no meio do seu povo. Entendem o trocadilho? Entendem a questão do jogo de palavras? Então nós, no caso eu especificamente, não vou seguir esta linha de acreditar que há um tabernáculo real no céu. Vou seguir o que Champlin diz. Aí os irmãos professores fiquem à vontade para tomar a linha que quiserem. E só lembrem, né, que esse versículo 4 do capítulo 1 de João significa esse negócio do tabernaculou, ou seja, habitou no meio do seu povo quando fala de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou entre nós. Então, essa é uma pergunta difícil de ser respondida e nós veremos a resposta naquele grande dia, quando a igreja for arrebatada e nós estivermos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Continuando então, Cristo garantiu-nos esta bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, citamos Hebreus 10:10, sobre o novo e vivo caminho aberto por Cristo através do véu. 10:20, sobre o novo e vivo caminho de Cristo através do véu. Mais uma repetição do mesmo. Subtópico 3, a palavra de Deus mostra, o sacrifício perfeito de Cristo. A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Hebreus 9:24. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Que mensagem maravilhosa, que palavra consoladora. Mais uma vez, temos aqui, irmãos, a repetição do que já falamos em aulas anteriores, sobre o sacrifício perfeito, sobre o sacrifício eficaz, sobre o sacrifício único que Cristo fez por si mesmo, não por si mesmo, porque ele não precisava, mas por todos nós. Como diz lá no comecinho nós vimos, ele era o ofertante e a oferta para o sacrifício perfeito. E nos comprou, e nos resgatou, e nos libertou, e pagou as nossas dívidas. E hoje podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim entramos na conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Amém. Um santuário não feito por mãos nos aguarda no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Na aliança antiga, pessoas comuns não tinham acesso ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente da etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. Aqui também nós já tratamos dessa expressão pessoas comuns. Nós tratamos lá atrás, né, sobre essa questão de pessoas comuns, que precisamos tomar um pouco de cuidado com isso.
nós podemos dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Tito 2:11. Tendo, pois, ousadia, meus irmãos, para entrar no Santo dos Santos, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu. Hebreus 10, do 19 ao 23. Assim, meus irmãos, terminamos esta lição de número 13, a última do segundo trimestre de 2019. Que Deus nos abençoe. Aguarde então para a próxima lição. Estarei liberando as lições ali no site Estudantes da Bíblia do quarto trimestre de 2003, que é uma lição que trata também da mordomia cristã, e você poderá consultar ali no nosso site Estudantes da Bíblia o trimestre antigo para te ajudar a ministrar as novas aulas. E também para o domingo que vem, para a próxima lição, estaremos trazendo os nossos comentários sobre o livro de apoio, que nós já adquirimos, mas, conforme mencionei, não tivemos ainda condição de nos aprofundar nele. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem, se Deus quiser.